Hoje a nossa entrevista é exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro, que está em Natal cumprindo uma extensa agenda de 3 dias. Um dos eventos, o lançamento da plataforma, de formação política do PL. Presidente, muito obrigada pela oportunidade de conversar com o senhor um pouquinho e a gente falar sobre política, sobre o PL, sobre passado, presente e futuro. Presidente, o senhor tem percorrido todo o Brasil, e tem recebido o carinho da população. Como é que o senhor se sente, depois do resultado das eleições de 2022, depois de ter saído para um momento de descanso no país, voltar e ser recebido dessa forma? Olha, eu estou no Nordeste, né, que sempre foi uma região que a esquerda falou muito alto. E eu digo para você, assim como os Estados Unidos, o pessoal vai de Estado democrata para republicano, o pessoal mais de esquerda para mais direita, aqui no Brasil não é diferente. Onde há o fluxo migratório mais intenso no Brasil é do Nordeste para o Sudeste, e um pouquinho para o Sul e para o Centro-Oeste também. Por que o nordestino sai daqui e vai para outra região? Porque a gente quer ficar na terra onde nasceu. Eu, por exemplo, não queria sair de Eldorado Paulista, no interior de São Paulo, quando entrei para o Exército. Agora, o pessoal vai para lá atrás de oportunidades. É emprego, é dias melhores, é poder ganhar o dinheiro e mandar para sua família aqui. Estão saindo daqui porque aqui não tem oportunidade. Agora, não é coincidência, é fato. A esquerda domina há quanto tempo o Nordeste? Há praticamente 20 anos. Era para ser a região mais rica, desenvolvida e próspera do Brasil. E não é. Porque esse pessoal só tem um discurso, né? Igualdade, divisão de renda. Você não pode dividir a riqueza, porque senão um dia ela acaba. E todo mundo fica igual, na pobreza. Então, o pessoal não pode ir para o Sul e Sudeste e lá continuar interessado e achando que a esquerda é um bom negócio. Não é, a verdade está aí. E onde a gente comprova isso aí agora? Quando algo bate à sua porta. Tive agora no Ceasa, aqui de Natal. As imagens estão aí, um atendimento excepcional, porque estão sentindo na pele que caiu a movimentação econômica lá no Ceasa. Tá? Então isso aí nos mostra, nos faz ter a certeza que sempre chega um caminho certo. É o capitalismo que é o caminho para a riqueza, para a prosperidade e para o progresso. O senhor teve uma atenção no seu governo muito grande com o Nordeste, inclusive colocou como ministro do Desenvolvimento Regional um potiguar, o atual senador Rogério Marinho. Então, o senhor ficou triste com o resultado da eleição, da votação que o senhor teve aqui no Nordeste? Olha só, dos 22 ministros, 7 eram do Nordeste. É por competência, não é? Eu vou ter que botar nordestino, sulista, homem, mulher, gênero. É questão de competência. O Marinho eu conheci há algum tempo já, enquanto parlamentar. E ele foi trabalhar no Ministério da Economia, fez um excelente trabalho lá, envolvendo a questão, por exemplo, como normas regulamentadoras. O pessoal não dá bola para isso, né? Eram milhares de normas que infernizavam e atrapalhavam a vida de quem queria empreender. E ele, basicamente, cortou mais de 80% dessas normas, que só serviam para aqueles maus fiscais, que tem os bons também, fazer o que não devia quando fosse inspecionar uma empresa qualquer. E o Marinho depois apareceu a oportunidade, conversei com ele, se ele aceitava esse desafio, né? E ele falou, e pediu para mim o que eu já dei para todo ministro, liberdade para trabalhar. E ele queria concluir, de fato, as obras. Não apenas concluir, trazer água para a região. E ele foi uma pessoa fantástica nessa área, concluiu a transposição dos canais mais importantes de São Francisco e resolveu esse assunto. No momento, nós sabemos que não está funcionando aí a transposição do São Francisco. O governo tem que explicar por quê. Nós pagávamos essa despesa dos bombeamentos da água, né? O governo federal agora quer cobrar esse bombeamento, então a transposição também não está atingindo seu objetivo no momento. O presidente Lula, quando venceu a eleição, disse: derrotamos Bolsonaro, agora precisamos derrotar o bolsonarismo. O senhor tem percorrido o Brasil, é uma reação a essa declaração de Lula para mostrar o fortalecimento não só do bolsonarismo, mas como também dos eleitores conservadores, dessa ala mais centro-direita, enfim, mostrar que realmente esse movimento ele continua forte? É por dois motivos não vai nos derrotar. Primeiro que é uma ideia, né? Temos propósitos e não apenas discursão, nós aí fazemos.
Agora, para nos derrotar, ele tem que trabalhar melhor do que nós. E até desafio que está nos assistindo, né? Aponte uma só boa ação do governo corrente ano. Não temos nenhuma, a não ser criar mais ministérios, dobrar o número de ministérios e entrar na gastança e viajar o mundo todo sem qualquer propósito. Para o ano que vem, que já temos acertado aqui, por exemplo, a volta no DPVAT. Quase todo mundo tem carro ou moto, voltará a pagar esse seguro obrigatório, que nós achamos ser indispensável no passado, porque era um foco de corrupção enorme. Tem também a reforma tributária, que o pessoal vai sentir ao longo dos anos. Vai se majorar a carga tributária para todo o setor da sociedade, em especial o pessoal de serviço. Você pode ver, no nosso governo, nós mantivemos a conhecida desoneração da folha para 17 categorias. São as categorias que mais empregavam no Brasil. E nós tínhamos um compromisso acertado com o ministro Paulo Guedes em passar para a 18ª categoria, que seria o pessoal de saúde. É uma maneira de você aliviar a carga tributária enorme no serviço. O que o atual governo fez? Vetou, ou seja, no momento, volta a cobrar mais, né, de impostos junto aos trabalhadores, que na verdade quem vai pagar é o patrão. E já se anuncia, se o veto não for derrubado, 1 milhão de pessoas perderão emprego no Brasil nos próximos meses. Então, se o governo quer nos derrotar, trabalhe, faça uma boa gestão, né? Nós, por exemplo, tivemos teto de gasto, tinha um limite para gastar. Ele não tem mais teto de gasto, ele acabou com isso já o ano passado, já negociando com o Congresso daquela forma que o povo não admite, não aceita, não engole. Trocando ministério com os partidos políticos. Então, ele tem o parlamento na mão, mas não usa para o bem, usa para atender aos seus. Nós não temos como ter esperança no futuro do Brasil. Não é só no Ceasa, qualquer lugar que você vá, você vê que a atividade econômica diminuiu bastante naquele setor. Desemprego, miséria, empobrecimento do povo brasileiro, e a gente vê que o governo luta apenas por um projeto de poder. Você pode ver, acabou de jogar fora US$1 bilhão emprestando para a Argentina, não para a Argentina, mas para o candidato deles, que disputou a eleição e perdeu a reeleição lá via o voto impresso. Então eles perderam a eleição lá, jogaram US$1 bilhão fora, que o atual governo vai ter dificuldade, que está pegando um país bastante complicado, e mais uma dívida que a gente vai pendurar, né? E para receber vai ser muito difícil. O senhor ficou inelegível, foi tornado inelegível pelo TSE. Então, vou fazer duas perguntas em uma. O senhor ainda espera reverter essa situação ou trabalha, por exemplo, com um plano B para as próximas eleições? E uma segunda pergunta já dentro dessa, né? São muitos processos, o senhor é acusado de ter organizado golpe de Estado, enfim, tem respondido aí inúmeros processos, o senhor tem que também ser preso, né, nesse movimento que está sendo feito, tantos processos sendo abertos contra o senhor? Vamos lá. Inelegibilidade, qual foi o crime? 2 crimes. Um, porque me reuni com embaixadores e discuti um inquérito da Polícia Federal sobre urnas eletrônicas. Se um dia tiver uma hora para conversar, a gente conversa sobre isso. É causa de inelegibilidade, reunir-se com embaixadores. Agora, outro candidato foi no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e se encontrou com quem? Com a nata do quê? Já que é uma área completamente tomada pelo narcotráfico aqui na região. A outra inelegibilidade minha foi porque eu, por ocasião do desfile de 7 de setembro, coloquei do meu lado o empresário Luciano Hang. É um empresário que paga de impostos por ano mais de R$3 bilhões. Então você tem que tratar bem as pessoas, que dão emprego para muita gente. O governo vê de maneira diferente. Então, o Luciano Hang no lado não pode. Mas receber a dama do tráfico em Brasília não tem problema nenhum. Então a gente vê que é uma perseguição realmente terrível. Eu tenho atualmente, tinha mais de 500, agora tenho menos de 500 processos. Dá para você entender que não é possível. Você não viu o processo de corrupção em meu governo. Você não viu. Nós realmente colocamos maneiras de inibir a prática de corrupção em nosso governo. E não perseguimos ninguém. É daqui para frente. Foi o que nós fizemos. Agora, puxa, o processo meu é importunar uma baleia. Realmente, uma baleia que eu tenho importunado, ela transita lá no Planalto Central, em Brasília, que quer ir agora, né, compor um outro poder lá em Brasília. Então, os processos, quase todos, no meu entender, todos, não têm qualquer fundamento, não vão atingir o objetivo. Prender. Hoje em dia você pode ser presa, já que você é da imprensa, né? Só falta
a normatização por parte do Supremo. Numa entrevista ao vivo, você fica complicada você entrevistar alguém, ou quem trabalha em jornais, ao publicar uma matéria qualquer, onde o entrevistado fale algo que seja duvidoso, ou por parte de uma comissão composta pelo próprio governo federal, ache que aquilo é fake news, além de multa, com todo respeito, você vai estar mais sujeito à cadeia do que eu. Okay? Presidente, o senhor pretende se envolver nas eleições de 2024, eleições para vereadores e prefeitos, participar de campanhas, participar de comícios, né, levantar a bandeira de candidatos para fortalecer o PL ou né, as alianças em todo o país? Primeiro, antes de ir para o PL, eu conversei com o seu presidente, que é o Valdemar da Costa Neto. Qual vai ser o nosso posicionamento? Vamos ser um partido realmente que tem um objetivo. Nós defendemos, por exemplo, a propriedade privada, bem que está acontecendo no Brasil. No dia seguinte, segundo turno, uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, ele relativizou a propriedade privada. Você tem, por exemplo, uma área tua invadida. Tá? Mesmo depois de transitar e julgar a reintegração de posse, ainda vai ter que ser submetido isso a um conselho indicado pelo governo do PT, que não tem qualquer amor ou respeito com a propriedade privada. Nós, por exemplo, defendemos a família tradicional. Qual o problema? Ninguém é contra qualquer tipo de união por aí. Cada um vai ser feliz da sua maneira. Mas, na escola não é lugar de você ensinar a criança que vale tudo. Uma criança com 5, 6 anos de idade. Tá? Então, aí está a questão da ideologia de gênero. Onde nasceu isso? Num decreto do Lula de 2009, onde ele acaba com a questão de família, por exemplo. De 180 itens nesse decreto, que na verdade chama-se PNDH3, Plano Nacional de Desenvolvimento Humano 3. Lá, um desses itens mais importantes é desconstrução da heteronormatividade, ou seja, nós dois não está certo. Está certo é você com outra e eu com outro. Então, esse é o governo da esquerda que nós não queremos e nós lutamos exatamente para que isso não prospere. Você não pode botar na cabeça de crianças de 5, 6 anos de idade que são reféns de uma sala de aula, é esse tipo de doutrinação. Por exemplo, no meu governo, quando se fala em propriedade privada, você não viu a ação do MST. Como é que nós praticamente botamos num canto o MST? Primeiro, nós titulamos mais de 420 mil, né, proprietários que apenas ocupavam aquele espaço de terra e não tinham papel para mostrar que é dele. Quando ele tem um papel e aquilo passa a ser dele, ele fala, opa, eu não vou ser mais usado pelo MST para entrar no ônibus ou num caminhão para invadir a propriedade lá na frente. Além de uma política muito bem dada, que a esquerda fala o contrário, mas os números mostram que nós temos razão. Eu estimulei a arma de fogo junto ao cidadão de bem. No final do governo Temer, 2018, tivemos aproximadamente 60 mil mortes no Brasil. O ano passado, no final do meu governo, já estava em 40 mil. É muita gente? Sim, é muita gente. Mas já diminuímos aproximadamente 1/3. E também o homem do campo armado, né, nós conseguimos, junto ao Parlamento Brasileiro, fazer com que tivesse o homem do campo a sua posse de arma de fogo transformada em porte para dentro da propriedade. Ou seja, até a sanção dessa lei, ele podia usar arma de fogo dentro de casa. A partir desse momento, participação do Congresso Brasileiro, nós conseguimos dar o porte estendido. Ou seja, ele podia montar seu cavalo, numa bicicleta, ou num carro, andar por todo o período da sua fazenda armado. Você tem que acabar com a invasão. Propriedade privada não é só você aqui na área urbana, na área rural também. Então, muita coisa foi feita e conversado com o Valdemar, e nós mantemos essa questão e ampliamos para outras áreas também. É o que estamos feito em função disso. Não é apenas um discurso. Mas arrastamos multidões pelo Brasil. E pretendo, sim, ser um cabo eleitoral de luxo para quem mereça. Se alguém achar que só por ocasião das eleições, né, até aquele momento era vermelhinho, vai ficar verde nas eleições, depois voltar a ser vermelho durante o mandato, não conte com o apoio da gente. Pode até nos enganar alguns, mas não terá o apoio suficiente nosso, pelo menos, para conseguir o seu sonho de ser vereador ou prefeito. Presidente, o PL está se modernizando e hoje lança uma plataforma de formação acadêmica política. Né? Além disso, lançou o PL 60+, voltado para o público mais idoso.
a primeira-dama, a ex-primeira-dama está percorrendo o país todo, fortalecendo o PL Mulher. Como é que o senhor tem visto aí todos esses movimentos do PL? Olha, desde o começo, conversando com o presidente do partido, Valdemar, lançando devagar isso aí. Começamos com o PL Mulher, está sendo um sucesso. Que nós queremos a mulher na política não por cotas, mas por vontade própria de querer participar. E está sendo um sucesso, né? Em qualquer lugar que a gente tem no Brasil, já fomos mais de 10, a reunião com as mulheres tem sido coisa fantástica aí da participação delas. Foi lançado agora, semana passada, o 60 a mais. E não é o meu caso, porque o homem tem a idade da mulher que ama. A minha esposa tem 41 anos de idade, então falta 19 para entrar nesse time ainda. Mas as preocupações com a O senhor não quer terceira ser o garoto idade... propaganda, então? Eu tenho cara de garoto, eu tenho cara de garoto, né? Tem. Então a gente... a questão do idoso é muito importante também. A gente vê que política a gente pode adotar lá. O meu governo foi o que mais aprovou, né? Aprovou, sancionou leis, decretos e portarias em defesa da mulher. Se você pegar os números de feminicídio, nosso governo baixou bastante também. Também a morte da comunidade LGBTQI+, também diminuiu bastante. Por mais que os caras queiram me rotular de misógino, né? Não gosta de mulher, homofóbico, racista, até que eu era contra nordestino. Eu sou apaixonado por uma filha de um cabra da peste do Ceará, que é a dona Michele. Então, esses rótulos, isso vai caindo, né? E a gente vai mostrando realmente que temos um partido político que tem um compromisso, primeiro de tudo, com o João 832, que é a verdade, né? E em cima da verdade, como a gente pode fazer a política como deveria se fazer em todo o Brasil. A ex-primeira-dama Michele tem se destacado aí, né? Tem sido uma grata surpresa por onde anda. Ela também tem conseguido arrastar multidões de mulheres, de PCDs, né? De pessoas com problemas de surdez. Pode ser uma alternativa para 2026? Não é surdez apenas. Ela fez um trabalho, né? Porque é minha esposa, fantástico. Aquelas pessoas que têm deficiência, né? Não é só auditiva, né? A questão das doenças raras. Ela, por exemplo, foi atrás das mulheres escalpeladas. O que é isso, né? Aqui não tem, eu acho que não tem basicamente isso. Na região amazônica, tá? Tem bastante. São aquelas mulheres de cabelos longos, a maioria tem as evangélicas, que tem cabelos longos, que ao se locomover em embarcações, aquele eixo do motor da frente até a eles lá atrás, por vezes, por descuido, um acidente, enrolava o cabelo ali e arrancava todo o couro cabeludo dela. E essas mulheres viviam em casa escondidas. E muitas perdiam até a pele da face. É uma coisa terrível, eu vi. Algumas a gente cai para trás. E você não tem conhecimento porque elas se escondem. E, por exemplo, nós conseguimos entrar no BPC e dar um benefício para elas. E muitas dessas mulheres, muitas vezes, eram abandonadas pelos próximos maridos. Então, uma questão aí que é um trabalho também dela nessa questão. Por exemplo, as pessoas com certas deficiências tinham direito a não pagar IPI por razão de compra de veículos, né? Ela, conversando com os ministros, levou essa sugestão e, de acordo com o grau de deficiência auditiva, né, a pessoa tem direito a comprar o carro sem IPI também. As mulheres que tinham filhos do Zika vírus, nós conseguimos dar a pensão integral para essas mulheres. Mas o grande trabalho dela foi entre a comunidade surda, né? Temos pouco mais de 5 milhões de pessoas que têm esse problema de audição e surdez. E ela aprendeu Libras, com todo respeito. Não é fácil você aprender Libras. Eu só sei isso aqui para ela, né? Lógico, uma pessoa inteligente, o que é isso aqui? Eu te amo, tá? E outras coisas mais. Então ela teve a sua marca, que foi feita uma marca sem propaganda. Basicamente, ela também andando no Brasil e trabalhando lá dentro dos ministérios nessas questões. Questão de futuro político dela. Ela fala quase nada de política. O cargo executivo está praticamente descartado, não, é muita dor de cabeça e carece, no meu entender, de muito mais vivência para você mergulhar num cargo executivo. A sugestão dada para ela é ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Afinal de contas, quando a ministra Damares se lançou candidata e resolveu vir pelo DF, a Michele foi a cabo eleitoral de luxo dela e ela tinha uma outra candidata lá com 40 e poucos % de intenção de votos que foi deixada para trás rapidamente, e não só pela Michele, também pelo trabalho excepcional que a Damares fez junto ao Ministério
dos direitos humanos. Já caminhando para o final, tenho acompanhado sua agenda aqui em Natal, eu vejo que o senhor não para, onde chega não consegue nem comer, porque todo mundo quer tirar aquela foto com o Bolsonaro, mito para cá, volta Bolsonaro. Como é que o senhor se sentiu chegando aqui em Natal e recebendo esse carinho do natalense? Nós podemos ter o time de futebol campeão sem torcida. O Bragantino quase chegou lá. Agora, um presidente sem povo é a primeira vez que estamos vendo. Alguns dizem que eu sou o ex mais querido do Brasil, né? Isso eu falei. O ex mais amado, né, do Brasil. Vou falar querido, tudo bem, pode ser amado também. Agora, isso é uma prova que você deixou um trabalho ao longo do caminho, tá? E o carinho que esse povo tem comigo é um sinal que o povo esteve comigo o tempo todo, tá? Mas não vamos polemizar essa questão aqui. Eu fico feliz com esse carinho da população. Logicamente, conto com o apoio de políticos de todo o Brasil, em especial os que estão dentro do PL. E o pessoal incorpora também esse sentimento nosso, que eu conversei desde o início, do que nós queremos para o nosso partido. O partido é o veículo para você atingir o seu objetivo. Não tem como você chegar lá sem um partido político. E assim sendo, tem muita gente boa no Brasil. A classe política tem melhorado. Me permita aqui, tinha um ditado do Ulisses Guimarães que dizia, quando criticava o parlamento, né, ele falava, espere o próximo, como dizendo, vai piorar. Ouso dizer que esse atual parlamento já mudou para melhor em relação ao anterior. E tenho certeza que o futuro está muito maior ainda, porque o nosso PL não vai falar, no meu entender, não fará apenas 99 parlamentares agora nas eleições de 26. Se continuarmos agindo dessa maneira, nós temos chance até de dobrar essa bancada e daí sim, impulsionar uma vontade que interessa ao povo brasileiro, liberdade econômica, direitos de propriedade, legítima defesa, defesa da família, entre outras coisas, que é o que pensa, é o que quer a maioria da população brasileira. Algum arrependimento? Não, nenhum, zero arrependimento. O que você faz de errado aconteceu, passou, passa por cima e toca o barco e procura não errar mais lá na frente, né? Não somos infalíveis, alguns furos ali acontecem, mas faz parte da vida você errar, né? E melhor coisa de ser presidente? Olha, eu não desejo para um amigo meu ser presidente, porque é 24 horas por dia, de domingo a domingo, que você tem problema para resolver. Agora eu agradeço a Deus pela minha segunda vida que me deu em Juiz de Fora, por ocasião de uma facada de um filiado ao PSOL, tá? Cujo inquérito não conseguiu chegar ao final. Agora a gente entende alguma coisa, né? O delegado da PF que conduziu o inquérito, que chegou à conclusão de que foi um lobo solitário, atualmente ele é diretor de inteligência da PF do governo Lula. Então a gente começa a juntar os pontos, né? Coincidência ou não, não havia interesse de outro lado, né? Resolver o assunto. Você pode falar, mas você era o presidente. Você não tem esse comandamento em cima de todo o aparato do governo. Ele é muito grande, muito aparelhado e, por muitas vezes, estão focados em outros objetivos que não a justiça ou o destino da nação. Obrigada, presidente Jair Bolsonaro, pela entrevista, por ter conversado um pouquinho com a gente. Muito obrigada a todos pela audiência.